Olá, meus queridos e minhas queridas do segundo ano. Nós hoje iremos fazer uma revisão, uma breve revisão sobre nosso conteúdo que é saúde nutricional. Para essa revisão, nós iremos utilizar o tema equilíbrio nutricional. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Mas o que seria esse equilíbrio nutricional? Então, é importante você se conscientizar que todos os nutrientes eles são necessários, certo? Para manter essa boa saúde. Então, nós não podemos ter uma alimentação faltando alguns desses nutrientes e nem tê-los em excesso. Então, esse equilíbrio seria você absorver, consumir esses nutrientes de uma maneira e uma quantidade adequada. Tá certo? Então, o excesso ou a falta desses nutrientes podem trazer disfunções para o nosso corpo, para o nosso organismo. Tá certo? Então, hoje em dia nós sabemos que há uma grande preocupação com o aumento e com o crescimento da obesidade. Então, muitas pessoas acabam buscando algumas dietas. Então, tem algumas também que buscam essas dietas restritivas, ou seja, dietas em que na sua alimentação ali, no seu dia a dia, buscam se alimentar, pessoas buscam se alimentar apenas de algum nutriente específico, né? É dieta à base de proteína, então eu vou fazer uma dieta à base só de proteínas, então só alimentos que têm proteínas. Então eu vou cortar o carboidrato da minha dieta. Então o carboidrato ele tem a sua função dentro do seu organismo. Não é bom você deixar de consumi-lo. É claro, tem que tudo estar em uma quantidade correta, nem em excesso e nem faltando, tá certo? Então, quando não temos bons hábitos alimentares, ou seja, quando a nossa alimentação não está boa, logo o nosso corpo ele dá sinais de que está faltando algo, algum nutriente, certo? Se está faltando aí ou está com esse nutriente em excesso. Então, é bom você conhecer o seu corpo para que reconheça esses sinais, certo? Que o seu corpo ele lhe dá. Então, quais são os nutrientes que são aí essenciais para o funcionamento do nosso corpo? Primeiro, nós vamos definir aqui o que são nutrientes. Então, esses nutrientes eles são substâncias químicas que compõem a nossa alimentação, os nossos alimentos, tá certo? E realizam diversas funções no nosso organismo, no nosso corpo. Então, esses nutrientes eles são divididos em macronutrientes e micronutrientes. Nós temos aqui as fibras, os minerais, as proteínas, as vitaminas, as gorduras e os carboidratos. Então, estes são os nutrientes que o nosso corpo necessita, ou seja, que eles têm que estar presentes ali na nossa alimentação para que o nosso corpo seja saudável. Então, os macronutrientes são os carboidratos, as proteínas, as gorduras, tá certo? E os micronutrientes são as vitaminas e os minerais, ok? Então, nós temos aqui as vitaminas e os minerais, eles são de fundamental importância para o funcionamento do nosso corpo, pois eles têm como função regular as enzimas, os hormônios, eles participam também de atividades cerebrais, eles combatem a fadiga e o estresse e também auxiliam no funcionamento do organismo como um todo. Então, essas vitaminas elas são de suma importância para o funcionamento do nosso corpo, do nosso organismo, tá certo? Então, nós temos também o macronutriente, os carboidratos. Os carboidratos, eles são essenciais para que o nosso organismo trabalhe. Por quê? Porque eles nos fornecem energia, né? Ele garante força para que nós possamos realizar as nossas atividades diárias, tá certo? Então, onde eu posso encontrar os carboidratos? Nós podemos citar aqui no arroz integral, no aveia, na batata, na cenoura, nos cereais, mandioca, massas integrais e também nos pães integrais. Então, quando nós estamos fazendo alguma atividade, a primeira fonte de energia que a gente utiliza são dos carboidratos. Nós temos aqui também as proteínas, certo? As proteínas, elas são substâncias muito importantes para o nosso organismo, pois auxiliam na construção e no funcionamento
de nossos tecidos, ou seja, elas compõem aí alguns tecidos do nosso corpo, por exemplo, o músculo. Algumas pessoas, inclusive, que estão praticando musculação para aumentar aí a massa muscular, fazem uma dieta à base de proteínas, tá certo? Mas a proteína, além dela constituir também os músculos e alguns tecidos, ela também nos ajuda aí fornecendo energia. Então, primeiro a gente gasta energia proveniente dos carboidratos, depois, quando a gente esgotar essa energia dos carboidratos, passa aí para as proteínas também, tá certo? E os alimentos aí que são ricos em proteínas. Nós temos o peixe, o frango, o queijo, nós temos também o tofu, o leite, seus derivados, o feijão, os ovos e também algumas sementes. Tá? Então, essas são as fontes que estão presentes aí as proteínas. E nós temos aqui também as gorduras. Então, a gente normalmente observa as gorduras como um grande vilão, tá? Mas nós devemos observar esse equilíbrio nutricional. Então, ao contrário do que muitos pensam, as gorduras não são nossas inimigas, pois são importantes na construção das células, ajudam a manter a temperatura do nosso corpo, protegem os órgãos vitais e auxiliam também na absorção de vitaminas. Então, a gordura, ela tem a sua função dentro do nosso corpo, dentro do nosso organismo, tá? Então, falando novamente nessa questão do equilíbrio, você tem que saber a quantidade certa de ingerir essas gorduras, certo? E você não pode também estar ingerindo aí muitas gorduras trans ou gorduras saturadas, tá? Que essas gorduras, elas aumentam aí o risco de algumas doenças cardiovasculares. Então, você saber escolher o tipo de gordura que vai estar presente na sua alimentação. Então, esses alimentos que são ultraprocessados, esses alimentos industrializados, eles possuem muitas gorduras que fazem mal, gorduras ruins, né? Essas gorduras trans aí, tá? Então, como encontrar o equilíbrio nutricional? Então, você deve ter uma alimentação equilibrada, que englobe todos esses nutrientes que foram apresentados, que foram citados aí anteriormente. Então, você deve observar na sua alimentação se você está tendo aí uma alimentação equilibrada. Se esses nutrientes que eu acabei de mencionar, que nós mencionamos aqui na nossa aula, se estão presentes na sua alimentação do dia a dia. Então, pode até parecer difícil, né? Mas pequenas atitudes como observar se o seu prato de almoço ou na janta ele possui no mínimo 5 cores, certo? Se ele está colorido aí com algumas frutas, tá certo? Então, já ajudam a iniciar esse caminho em busca desse equilíbrio nutricional. Então, também evite frituras, empanados, refrigerantes e alimentos ultraprocessados, né? Que esses alimentos eles normalmente têm aí uma grande quantidade aí de sal, uma grande quantidade de açúcares, tá certo? Então, principalmente esses alimentos industrializados, esses alimentos quase prontos que a gente encontra aí no mercantil. Então, esses alimentos eles podem trazer aí alguns malefícios para a nossa saúde. Então, ficamos por aqui, certo? Eu vou deixar o trabalho para que vocês possam realizar no Google Sala de Aula, certo? Então, aguardo vocês na próxima aula. Até mais!